Boa tarde, meu nome é Margarete Patrocínio e sou graduada em enfermagem. E hoje o nosso assunto aqui vai ser sobre hepatite medicamentosa. Vamos lá? Quando se fala de uma hepatite medicamentosa, nos referimos a uma lesão causada no fígado, devido à exposição a medicamentos ou substâncias tóxicas. Quando é identificado, registrado, esses casos de lesões hepáticas induzidas por medicamentos, aí o serviço de saúde ele contribui significativamente para o acompanhamento da morbimortalidade por doenças hepáticas e para a criação de alertas da vigilância sanitária para que façam a remoção dessas drogas do mercado pós as fases clínicas e pós-clínicas. A hepatite medicamentosa ela pode ser causada por anabolizantes, produtos tóxicos utilizados em ambientes industriais e medicamentos sendo os principais expostos na tabela abaixo. Vamos estar destacando apenas alguns, para não tomar o nosso tempo. O paracetamol, ele é um analgésico muito associado à lesão de hepatócitos. Seu mecanismo de toxicidade é dose dependente, de 10 a 15 gramas. Muito utilizados em tentativa de suicídios. E por ser também de fácil acesso. O paciente tem fácil acesso ao paracetamol. A sua evolução pode causar uma insuficiência hepática aguda, favorecendo o aparecimento de suas complicações mais indesejadas. Por exemplo, encefalopatia hepática. Também pode causar uma coagulopatia, uma hipoglicemia ou uma acidose lática. A medicação é a fenitoína, é um anticonvulsivante que em certos indivíduos pode ser raramente metabolizado em substâncias hepatotóxicas. Responsável, nesses casos, por um quadro similar às hepatites virais, porém infiltrado de eosinófilos, anestésico associado à lesão de hepatócitos e colestase, especialmente em idosos, mulheres e pacientes também obesos. O alotano é um anestésico associado à lesão de hepatócitos e colestases, especialmente em idosos, mulheres e pacientes obesos. Seu mecanismo de lesão é tanto direto, com formação de metabólitos tóxicos, quanto indireto, com formação de complexos com proteínas de membranas celulares, com alvos de reações imunológicas exacerbadas. O metildopa, metabólitos tóxicos do metildopa, este antihipertensivo, podem gerar alterações em enzimas hepáticas em cerca de 6% dos casos. O desenvolvimento de hepatopatias importantes clinicamente é muito mais raro e ocorre, em geral, 20 semanas após a introdução da droga. Seu prognóstico, porém, não é muito favorável, não raramente ocorrendo persistência da doença mesmo após as medidas terapêuticas. A rifampicina, isoniazida e pirazinamida fazem parte do esquema de tratamento habitual para a tuberculose.
e gera um metabólico hepático chamado acetilidrazina, responsável por lesão direta de hepatócitos, níveis de transaminase de até 250 UI acima do habitual são tolerados após a introdução desses fármacos. Porém, cerca de 1% dos casos, pacientes que faz uso de isoniazida, o mais associado à hepatopatia, podem vir a desenvolver nos primeiros meses um quadro semelhante à hepatite viral, com evolução para a hepatite crônica e até cirrose. Em alguns casos raros, o Roacutuvan, um medicamento utilizado para o tratamento de acne severa, pode causar hepatite medicamentosa, mas que desaparece com a diminuição da dose da medicação ou a sua suspensão. Ressaltar que a hepatite medicamentosa não ocorre em todos os pacientes que tomam este medicamento, mas sim naqueles que possuem uma maior sensibilidade a estes ou que fazem uso de grandes doses, causando assim toxicidade ao fígado. Os sintomas da hepatite medicamentosa surgem de forma repentina, normalmente após o uso do medicamento. E nós temos como alguns principais, como uma febre baixa, uma cor amarelada na pele e na parte branca dos olhos, uma coceira pelo corpo do lado direito do abdômen. Também causa náuseas, vômitos. Então aí o médico, ele vai, para que venha ter o seu diagnóstico, vai fazer o exame. Aí entra a bioquímica. Ele vai pedir um hepatograma, que é um exame chamado para dosar os elementos do sangue. Ele ajuda no diagnóstico de lesão hepática, resultando de múltiplas causas. Então, no hepatograma, o que é dosado no hepatograma? É dosado o AST, é dosado o TGO, é dosado o ALT, é dosado o TGP, a fosfatase alcalina, o GGT-gama, a bilirrubina direta, indireta ou total, e o TP, que é o tempo de protobina, e o INR. E informa ali o valor de cada elemento. Outros programas que também concedem informações clínicas sobre as lesões hepáticas é o website LiveTox. Esse programa ele fornece recursos dinâmicos que inclui uma visão geral dos medicamentos. Assim como foi falado no Roacutuvan, que é suspender essa medicação, então o tratamento é esse, é a suspensão imediata do medicamento. Teve uma suspeita de hepatócitos, já começa a suspender a medicação. Outra medida que pode vir a ter, o médico pode prescrever um corticoide por um período de aproximadamente 2 meses, ou até a normalizar, que normalmente após 1 a 3 anos o paciente ele deve novamente ser examinado para avaliar como está o seu fígado. Então, suspeitou de hepatopatia após a introdução de um fármaco, por exemplo, por um aumento agudo e importante das transaminases, já é um fator suficiente para a suspensão do mesmo. E este é um principal ponto no tratamento da doença medicamentosa. Em situações específicas, estão recomendadas outras drogas ou procedimentos.